Olá, turma. Bom dia. Ainda continuando no capítulo 5, hoje nós vamos estar trabalhando o grupo das aves. Veja bem que nós já estudamos o grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis e hoje nós chegamos no grupo das aves. Como você já observou, as classes que nós estudamos, esses grupos que nós estudamos, eles apresentam sua característica exclusiva. Logo, as aves também apresentam suas características exclusivas. Se eu perguntasse assim para vocês, como é que você vai identificar uma ave? Logo que você me diria seria a presença de penas, correto, beleza. Uma outra característica, as aves, elas apresentam um par de patas, tá? E aí é a principal característica do grupo das aves. Logo, vamos observar o seguinte, que no grupo das aves, que elas apresentam aí as suas características de acordo com a espécie que cada uma delas apresenta, você vai estar observando que existem aves que elas apresentam o voo bem desenvolvido e outras nem tanto. Algumas aves elas apresentam também a capacidade para nadar, tá? Então a gente vai estar vendo aí nesse grupo como é que elas se diferenciam, como é que elas têm essas aptidões para o seu desenvolvimento, para a sua locomoção, tá? E na página 228 do livro de vocês podem estar observando algumas espécies de animais, tá? Então você vai observar com relação à cor da pena, vai observar as suas características de modo em geral, tá? Então aí nós temos algumas espécies de aves. Logo nós vamos observar que a característica pena que nós chamamos é a característica exclusiva do grupo das aves, ok? Com relação à classificação dessas aves, as aves em si, elas podem classificar-se em passeriformes, veja bem, passeriformes, galiniformes, estringiformes, anseriformes e reiformes. Vamos ver agora qual é a característica de cada grupo desse. Quando nós falamos em passeriformes, então nós vamos falar de aves cujo tamanho varia de pequeno a grande porte. Vamos observar também que nos passeriformes a forma do bico é também bem variável, tá? Quer dizer, quando colocamos assim que o bico é variável, porque existem alguns que vão se alimentar de sementes maiores, outros vão se alimentar de micro-organismos e assim por diante, tá? Então veja bem, no caso do tamanho do bico, ele é bem variável, tá? As asas do grupo dos passeriformes, elas podem ser curtas e redondas, ou seja, curtas e redondas ou longas e pontiagudas, ok? E pode causar, ou seja, a cauda também pode ser curta ou também pode ser longa. Os pés são adaptados para empoleirar. O que é empoleirar? Vamos supor assim, são aves que apresentam a estrutura dos pés, como por exemplo, adaptada a agarrar em galho de árvore, tá? Ou seja, quando eu digo assim agarrar, ela se posicionar ou ela consegue se fixar no galho de uma árvore. Então isso é empoleirar. Mas veja bem que ela também consegue
correr bem, mas não é muita prática dos passeriformes correr. A característica deles, bem desenvolvida, é o voo, tá? Voam muito bem esse tipo de ave. E quando eu digo assim, voam muito bem, é porque eles voam rapidamente. Os galiniformes. No grupo dos galiniformes, nós vamos observar também o tamanho do corpo desse animal. Ele é bem variado, pode variar de pequeno a grande porte. O bico é curto e curvo e as asas são curtas e arredondadas. Nesse grupo, nós temos, como por exemplo, as nossas famosas galinhas, nós temos o perdiz, a codorna. Então, aí são do grupo dos galiniformes. Esses galiniformes são aves noturna e predadora. O que você vai observar aí? Que esse tipo de ave, ele já alimenta-se exclusivamente de outros seres. É que querer me dizer também que eles são digamos assim, estão inseridos no grupo dos carnívoros, tá? Os anseriniformes são aves aquáticas ou semiaquáticas, quer dizer que eles podem viver um pouco na água e um pouco na terra também, tá? E os reiniformes são aves grandes, reduzindo as condições que não lhe permitem o valor. Possuem 3 dedos em cada pé. O exemplo aí nós temos a ema. Então, esse tipo de... quando se coloca assim, apresentam 3 dedos, então esses animais, eles têm uma aptidão muito grande para correr, tá? Então, são excelentes corredores. Aí nós temos a ema representando o grupo. Com relação à estrutura do corpo das aves, isso ela é relativamente uniforme, ou seja, a diferença na coloração do tamanho e no formato de alguma delas, tá? O que nós queremos dizer com isso? Que aí vai variar também com relação ao formato da asa, o tamanho da pena. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento, na locomoção desses seres, tá? Aqueles que apresentam o bico, vamos supor assim, meio curvo, eles são classificados como carnívoros, tá? Estão aí no grupo dos carnívoros. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Diferentes grupos de animais. Então vamos lá, ou seja, aí no grupo das aves, tá? Nós temos aí no caso, dá uma observada na página 220, 230 e... Só um momento, deixa eu ver aqui, 231, tá? Nessa página você vai estar observando como é que é o corpo internamente das aves. Olha lá, o que eles apresentam? Eles apresentam o proventrículo, apresentam o papo, a moela, o fígado, o pâncreas, que são estruturas que auxiliam na digestão e na respiração dos animais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O que é o proventrículo? Esse proventrículo, ele está localizado logo após o papo. Ele tem função química, liberando ácidos e enzimas sobre o alimento. O papo, ele é o órgão onde o alimento é armazenado. Então, a ave lá vai ingerir o alimento, esse alimento vai cair lá no armazém, que é o papo, e vai ficar ali durante algumas horas, onde esse alimento ele vai automaticamente vai ser empurrado para a moela, onde essa moela ela vai ter o trabalho de triturar, de amolecer. Essa moela é um músculo, apresenta uma parede musculosa e também espessa. Então ela apresenta partículas sólidas que vão ajudar a
triturar os alimentos. Veja bem que quando a ave está ingerindo o seu alimento, ela só vai engolindo, tá? Inteiro. Por exemplo, uma semente, uma fruta pequena, no caso, ela vai engolir. Quando esse alimento chega na moela, a moela vai fazer o trabalho de triturar esse alimento para poder ser digerido por outros órgãos do animal aí no caso, tá? Também vamos observar que ele apresenta fígado, apresenta pâncreas, tá? Órgãos, tanto fígado quanto pâncreas são órgãos produtores de enzimas e também de outras substâncias que auxiliam na digestão do alimento do animal, tá? Com relação à questão do, vamos supor assim, do sistema circulatório dos animais, das aves, no caso que nós estamos falando, nós vamos dizer assim, que ela é formada por um coração, veja bem, um coração com 4 câmaras e uma rede de vasos sanguíneos distribuída pelo corpo do animal. Então, vamos observar aí no esquema. O coração, ele apresenta átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Essa linha vermelha, ela indica o sangue rico em oxigênio e a azul, o sangue pobre em gás oxigênio, tá? Então, só ressaltando aí, apresenta um coração com 4 cavidades, tá? Peço assim que vocês possam estar lendo aí na próxima página, que onde a gente vai estar observando o sistema nervoso das aves, tá? Então, esse sistema nervoso em si, a gente observa que ele apresenta, no caso, o cérebro que controla os olhos bem desenvolvido, permitindo uma visão aguçada. Algumas espécies, como por exemplo a coruja, elas apresentam a visão bem desenvolvida durante a noite. É como se fosse assim, a escuridão, é como se desse assim um foco maior para a visão, visto que eles são animais noturnos, então eles durante a noite eles saem para caçar porque apresentam a visão bem desenvolvida, tá? Lembrando também que eu já havia esquecido com relação à reprodução desses animais do grupo das aves, a reprodução é do tipo sexuada, ou seja, existe o macho e a fêmea para que aconteça a troca de gametas, tá? E eles se desenvolvem também através de ovos, tá, gente? Então, acompanhe aí no livro de vocês, que vocês têm aí todas as características exclusivas aí do grupo das aves no caso, tá bom? Boa aula para vocês e até a nossa próxima aula.